Hoje, com o poder da pesquisa em computação gráfica, podemos usar nossos computadores para executar simulações de fluidos, simular a imersão de uma seleção de objetos em gelatina ou rasgar a carne de uma maneira muito parecida com a realidade, rasgando as fibras musculares. Se olharmos para o resumo deste novo artigo incrível, vemos citando isso aqui. Esse artigo nos permite rastrear o movimento de alta velocidade de objetos colidindo contra a geometria curva, para reduzir o número de restrições, aumentar a robustez da simulação e simplificar a formulação da solução. Além de bem difícil de entender, isso parece impossível, mas no mínimo algo incrível. Vamos ver 3 exemplos do que ele pode fazer e veja por nós mesmos se ele pode cumprir sua promessa. Primeiro, ele pode simular um mecanismo de direção cheio de juntas e contato. Sim, um mecanismo de direção servo interno é simulado com uma proporção de massa prescrita, e depois de passar na inspeção, podemos decolar para um off-road. Todo o movimento é simulado muito bem. E espere um minuto, você está vendo o que eu estou vendo? Até as deformações dos pneus fazem parte da simulação. É fantástico. E agora vamos fazer um teste de estresse e correr por vários obstáculos e ver quão bem esses pneus aguentam. No final do vídeo vou dizer quanto tempo leva para simular tudo isso. E eu chequei 3 vezes porque não podia acreditar nos resultados. Segundo exemplo, a restituição. Ou, em outras palavras, podemos jogar uma bolinha de gude independente em um monte de outras e suas velocidades combinadas serão calculadas corretamente. Sabemos com certeza que os cálculos estão corretos, porque quando eu paro o vídeo aqui, você pode ver que as próprias bolinhas de gude estão sorrindo. A alegria da geometria curva e dos reflexos especulares. Claro que isso não é verdade, porque se tentarmos fazer o mesmo com uma técnica clássica anterior, chamada dinâmica baseada em posição, isso é o que aconteceria. Sim, as velocidades tornam-se erroneamente grandes e as bolinhas saltam do fio. E elas ainda parecem estar muito felizes com isso. Claro que a nova técnica, a simulação fica muito mais estável e realista. Falando sobre estabilidade, é estável apenas em uma simulação em pequena escala ou em uma cena enorme com muitas interações ainda funcionaria. Vamos fazer um teste de estresse e descobrir. Essa animação pode ser executada o dia todo e nada parece estar errado. Terceiro exemplo. Ele também pode simular esses giros de alta frequência que muitas vezes experimentamos quando jogamos uma moeda na mesa. Esse tipo de interação é muito desafiador para simular corretamente devido à natureza de alta frequência do movimento e à geometria curva que interage com a mesa. Eu adoraria ver uma técnica que gerasse algoritmicamente o som para isso. Eu quase posso ouvir seu som na minha cabeça. Acredite ou não, isso deve ser possível e está sujeito a alguma atenção de pesquisa em computação gráfica. A animação foi dada, mas os sons foram gerados algoritmicamente. Ouça. Então, quanto temos que esperar para simular todas essas interações físicas malucas? Mencionamos que os pneus são rígidos e exigem muita computação para simular corretamente. Então, como sempre, muitos dias, certo? Não. Olhe para isso. O exemplo do carro leva apenas 18 milissegundos para computar por quadro, o que significa que temos 55 quadros por segundo. Não só não precisamos de um dia inteiro, mas nem mesmo precisamos sair para uma pausa para o café. As bolas de gude levam ainda menos tempo. E o exemplo da moeda de alta frequência precisa apenas de 1/3 de milissegundo, o que significa que podemos gerar mais de 3.000 quadros com ele por segundo.
Não só não precisamos de um dia inteiro ou de uma pausa para o café, como nem mesmo precisamos esperar. Agora, no início do vídeo, notei que a afirmação no resumo soa quase impossível, porque promete fazer mais do que as técnicas anteriores, simplificar a simulação, o algoritmo em si, torná-lo mais robusto e fazer tudo isso com uma rapidez incrível. Se alguém me dissesse que existe um trabalho que faz tudo isso ao mesmo tempo, eu diria para me mostrar o artigo imediatamente, porque não acreditaria nisso. E, no entanto, realmente eles cumprem sua promessa. Normalmente, à medida que um campo de pesquisa amadurece, vemos novas técnicas que podem fazer mais do que os métodos anteriores, mas o preço a ser pago por isso é na forma de complexidade. Os algoritmos se tornam cada vez mais complexos ao longo do tempo e, com isso, muitas vezes ficam mais lentos e menos robustos. Os engenheiros nessa indústria têm que decidir quanta complexidade eles estão dispostos a suportar para poder simular todas essas belas interações. Não se esqueça, essas bases de código devem ser mantidas e aprimoradas por muitos e muitos anos. Portanto, a escolha de um algoritmo básico, simples, é de extrema importância. Mas aqui nenhum desses fatores precisam ser considerados, porque quase não há compensação aqui. É mais simples, mais robusto e melhor ao mesmo tempo. Realmente parece que estamos vivendo em um mundo de ficção científica. Parabéns aos cientistas da NVIDIA e da Universidade de Copenhague por isso. Não se esqueça, eles poderiam ter guardado os resultados para si mesmos, mas optaram por compartilhar os detalhes deste algoritmo com todo mundo gratuitamente. E novamente, se você gostou de estar por dentro desses assuntos de inteligência artificial, não esquece de deixar seu like e se inscrever para mais vídeos como esse.